Você já se perguntou se a forma com que o mercado mede sucesso nas campanhas de marketing faz sentido para o seu negócio? Se nós estamos realmente focados naquilo que vai trazer retorno e subir o patamar do seu negócio na realidade, ou estamos simplesmente focados em like, curtidas ou engajamento em rede social? No episódio de hoje, no Do Like ao Lucro, nós vamos discutir um artigo clássico que vai esclarecer as questões que envolvem resultado dentro de marketing, dentro do seu negócio. Meu nome é Ana, eu sou estrategista de conteúdo, mestre em administração e fundadora da Abrid, uma agência de estratégia de conteúdo em rede social. Eu sou Marcos Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, vinculado ao programa de mestrado e doutorado em administração da UFG, coordeno pesquisas com o mercado e entidades do Estado, sou companheiro da Ana aqui de bancada no Do Like ao Lucro, um podcast que nós discutimos marketing fundamentado em evidência empírica, ou seja, em ciência. E no episódio de hoje, a gente trouxe um artigo clássico, uma meta-análise. O professor Severo vai explicar para a gente o que é uma meta-análise. E, além disso, uma reflexão que eu gostaria que todo mundo tivesse de agora até o final. A gente tem muitas variáveis, muitos dados e acesso a muita informação nos dias de hoje. Por que é tão desafiador chegar num consenso do que realmente é meta, objetivo e deve ser medido dentro do seu negócio? Eu imagino que a pesquisa que a gente trouxe aqui, ela responde grandes dúvidas de pequenos, médios e grandes empresários que se relacionam ao seguinte: qual o conjunto de informações do meu negócio que sinalizam saúde financeira e desempenho no curto, médio e no longo prazo? Como categorizar e qualificar esse conjunto de informações? Elas são só internas? São só externas? Então, essa pesquisa qualifica, categoriza o que nós chamamos, em pesquisa de marketing, de variáveis ou métricas de negócio. E o estudo é uma meta-análise, que é um estudo dos estudos, não é, professor? Isso, uma meta-análise é um estudo de estudos que já foram realizados. É muito famoso também na área médica, na área de marketing também então, esses pesquisadores consolidaram 998 estudos empíricos que foram realizados entre 1981 e 2014 e categorizaram todas as variáveis, informações, métricas de negócio que continham nesses estudos. Então, eles fizeram um filtro para selecionar esses estudos que já tinham sido publicados sobre esses temas e depois apresentaram um modelo de desempenho, resultados, categorizando várias variáveis de negócio. Esse foi o primeiro objetivo dessa meta-análise. O que é muito interessante, porque não é um recorte único e isolado, é um recorte que considera a evolução do marketing ao longo do tempo e como isso mudou e como isso é real até os dias de hoje também. Seria na linha, e eu vou fazer uma pergunta conectada logo depois para você, seria na linha do seguinte: eu quero saber, quando as pessoas discutem o que é desempenho de marketing, elas falam sobre o quê? Como eu posso qualificar o que elas estão falando? Como é a relação, a associação de força entre essas informações de negócio? Essas são as três principais perguntas. E agora eu conecto com uma pergunta baseada na prática. Você que atende pequenos, médios, grandes empresários, influenciadores, essas pessoas, seus clientes, eles normalmente têm dificuldade em ter clareza sobre o que são as medidas de saúde dos negócios? Sim, porque muitas vezes eles são levados pela percepção pessoal do que é sucesso para eles. Então, essa é a grande dificuldade, na minha opinião, como agência, de propor caminhos diferentes do que o cliente está acostumado. Muitas vezes o cliente está acostumado a variáveis que, às vezes, não têm relação direta com aquela ação de marketing que eu estou propondo. Por exemplo, eu estou propondo uma ação digital, 100% digital, que vai acontecer só nas redes sociais. Por exemplo, um recorte lá do TikTok. Uma campanha específica dentro do TikTok para o produto do cliente. Mas sucesso para aquele cliente, muitas vezes, é uma conversa que ele vai ter com uma pessoa de 60 anos, numa roda. E muitas vezes essa pessoa não tem relação direta com a persona que foi proposta naquela campanha lá atrás, dentro do TikTok. Então, as percepções pessoais dos empreendedores, a maioria das vezes,
difere daquilo que está sendo proposto. Precisa haver um alinhamento estratégico entre você, agência, você, profissional de marketing, você, gerente de marketing, enfim, você que é a pessoa que está propondo aquela estratégia, você tem que perguntar para o empreendedor o que é sucesso para ele. E muitas vezes ele não vai saber te dar essa resposta, tá? Ele vai ficar confuso, ele vai te falar coisas que não fazem sentido, e aí cabe o seu papel como estrategista de marca propor um modelo que faça sentido dentro dessa conversa. Olha, você não tem clareza? Eu estou te propondo esse modelo aqui. Ele é claro para você? Essas variáveis que a gente vai medir faz sentido dentro do que é sucesso de marketing? A gente tem um acordo? Temos um acordo. A partir disso, toda a estratégia vai ter muito mais fluidez do que você começar partindo do pressuposto do que está na sua cabeça e partindo do pressuposto do que está na cabeça do cliente. O alinhamento inicial é extremamente necessário. O interessante que você pontuou na prática, isso de certa forma se reflete no estudo que os pesquisadores publicaram. Eles categorizaram, agora eu já estou falando diretamente sobre os resultados, né, do estudo. Primeiro, eles classificaram, qualificaram métricas de resultado em vários conjuntos. O primeiro conjunto que eu vou falar aqui é um conjunto que nós chamamos em marketing de variáveis ou métricas de mindset, ou seja, o que as pessoas pensam. Automaticamente, quando eu falo o que as pessoas pensam, isso subentende que eu preciso medir perguntando para as pessoas, porque essas informações estão consolidadas na mente, na memória dessas pessoas. Um pouco mais de clareza. Você não consegue tirar essa informação de nenhum outro local a não ser da cabeça do consumidor e o que ele está pensando. Não dá para observar, não dá para tirar isso de uma observação. Você tem que perguntar. E isso é extremamente importante, porque o que o consumidor faz no ponto de venda é reflexo, muitas vezes, do que ele está pensando. Então, quem está nos acompanhando pode achar isso meio difícil de conseguir compreender. E eu te confesso que é o grupo de variáveis que é mais difícil no dia a dia. Lá da agência, lá dos clientes, é o grupo de variáveis que talvez alguns clientes nem tateiem. Porque está fora dos muros da empresa. Exatamente. Você precisa ir encontrar esse consumidor, quando eu falo encontrar, pode ser online ou presencial, e perguntar para ele. Então, satisfação, percepção de qualidade, percepção de marca, lealdade atitudinal, todas essas são métricas de mindset que estão na cabeça do seu cliente. Normalmente elas são medidas por questionário, ou esse questionário seja online ou questionário presencial, em que as pessoas vão registrar a resposta numa escala. Tá. E aí a gente tem um segundo grupo de variáveis muito comum, que são as variáveis contábeis e financeiras, professor. Essas aí a gente não tem como fugir. A contabilidade, o fisco e todo o nosso sistema tributário obriga o empreendedor a ter uma certa noção. Não estou falando que essa noção é perfeita ou que gira tudo perfeitamente. Mas ele sempre tem noção de caixa, ele sempre tem noção de fluxo e ele sempre tem noção de faturamento. Talvez porque desde o dia 1 do negócio, o empresário já está preocupado com essas métricas contábeis. Talvez por um motivo fiscal, talvez por um motivo de acompanhar a saúde de retorno sobre as vendas e faturamento do negócio. Então, todas essas medidas que são contábeis até, está anotado aqui, receita de vendas, crescimento da receita, custo, margem, lucros, todas essas medidas são medidas contábeis, mas também são medidas mercadológicas. O gestor de marketing olha para as vendas para saber como está a saúde do negócio. E aqui uma outra contribuição pessoal do meu negócio e da minha história com o marketing. Eu acho que a gente tem clareza das variáveis financeiras e contábeis, mas muitas vezes a gente tem um desafio de correlacionar essas variáveis com a área de marketing ou com as ações específicas que você está propondo dentro da área de marketing. Ana, mentira, verdade. Na prática, o pequeno e médio empreendedor, ele tem muita dificuldade de correlacionar exatamente R$1 gastado em marketing com R$1 feito exatamente naquela venda de maneira clara. Tipo, gastei R$1, vendi R$30. Qual é a correlação direta ou qual é a ligação direta desse investimento? Por que eu falo isso? Porque a maioria das vezes essa percepção ela tá de novo na cabeça do empreendedor. Ele fez uma ação em marketing, ele vendeu mais e isso ficou marcado para ele como sucesso. Mas a gente sabe que em estatística essa relação não é tão direta. Milhões de coisas podem ter acontecido para ele ter vendido a mais naquele mês que não foi aquela ação em marketing. Então, assim,
Eu culpo realmente, às vezes, o acesso à informação científica de qualidade para que esse empreendedor tenha essa clareza. Então, se eu posso dar uma dica para você empreendedor, para você analista de marketing que está assistindo a gente aqui hoje, com certeza esse artigo é uma joia rara quando você não tem noção nenhuma de retorno ou não tem nenhuma noção de como medir marketing para você ir pelo caminho correto e pelo menos entender quais são as variáveis e talvez propor um modelo que possa fazer sentido para o negócio. Sim, e um problema prático é que o marketing normalmente não é auditado. Quando eu falo que o marketing não é auditado, isso significa que a natureza, a característica dos departamentos de marketing varia de empresa para empresa. A forma de coleta dos dados de marketing varia de empresa para empresa. Porque o que é sucesso em marketing num negócio pode não ser sucesso em outro negócio. Muitas empresas possuem a equipe de marketing interna, outras empresas delegam a equipe de marketing externamente. Isso implica e resulta em que cada um tem uma forma de coletar os dados. Sim. Existem dados, variáveis ou métricas que são coletadas na empresa A, mas não são coletados na empresa B. As métricas contábeis, por outro lado, elas estão dentro dos muros da empresa. Exato. Elas são auditadas, elas são reportadas. Então, consequentemente, é muito mais fácil e mais claro do dono de negócio visualizar essas métricas. E é uma natureza que eu acredito que nunca vai mudar. A gente sempre vai ter essa particularidade em relação ao marketing. O marketing sempre vai ter um recorte específico dentro do seu negócio. Primeiro, porque eu não acredito que a gente consiga resolver marketing com uma bala de prata. Então, a maioria das vezes a gente está atacando partes de um problema para tentar chegar na solução de um todo, sem sombra de dúvida. Os recursos são limitados para investimento em marketing. E segundo, também pela natureza da ciência e das variáveis que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Segundo grupo, falamos aqui sobre o que os consumidores pensam. Agora, falamos sobre as métricas contábeis. Então, terceiro grupo, o que as pessoas fazem. Estou falando de comportamento e métricas derivadas de comportamento. Então, aquisição, retenção, boca a boca, tudo isso são ações do consumidor que ficam registradas numa base de dados. Ah, não, mas eu não tenho base de dados para registrar isso. Mas essas ações acontecem mesmo você não sabendo registrá-las. Então, são métricas de comportamento. É diferente daquela variável de mindset que está na cabeça do consumidor. Aqui, se a gente quiser parar, botar um funcionário e falar mede, ele vai conseguir medir. Métricas derivadas do comportamento, financeiras que também são comportamentais. Por exemplo, participação na carteira do cliente, que seria um share of wallet, né, que se diz lá fora. Como assim? Esse cliente gasta R$100 nessa categoria por mês. Desses R$100, qual percentual ele gasta com a minha marca? Traduzindo, eu vou na farmácia, gasto R$100. Quantos por cento eu gastei na marca A? Exatamente, isso é participação na carteira, tá? E muito importante também, gestores de marketing olham, com uma visão financeira, olham para essa métrica, lifetime value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Quando eu falo valor, é uma métrica financeira derivada do comportamento desse cliente ao longo do tempo. É o Customer Lifetime Value, você já deve ter ouvido falar por aí, CLV, é uma métrica comportamental / financeira. E aí a gente tem, por fim, o último grupo de variável, que é as variáveis de produto de mercado, que também são variáveis simples, na minha opinião, mais próximas ali ao custo do que a dificuldade de medir o comportamento e o que passa na cabeça do consumidor. Na minha opinião, eu queria saber se você compartilha da minha opinião, essas são as métricas que o gestor médio de marketing mais observa, que é vendas unitárias, participação de mercado, sucesso do produto, que normalmente ele avalia isso em termos de vendas, porque está muito próximo da atividade dele e ele avalia e qualifica isso muitas vezes de maneira incorreta em tempo real. Eu fiz algo ontem e não aumentou as vendas hoje. Mas não, às vezes o que você fez ontem tem um impacto prolongado, ele vai ser observado períodos à frente, não necessariamente o período subsequente. Da minha análise pessoal, professor, eu acho que as variáveis contábeis e financeiras e as variáveis de produto de mercado que você acabou de mencionar são as variáveis mais comuns dentro os profissionais de marketing, sem sombra de dúvida, e o que a gente mais vê os departamentos de marketing discutindo. As mais desafiadoras, com certeza, é o comportamento do consumidor e o que passa na cabeça do consumidor, porque são variáveis que muitas vezes você tem que construir o raciocínio, embasar o raciocínio em estatística e medir.
Exato, e eu vou complementar o que você comentou. Existem negócios que medem essas variáveis, por exemplo, o cara tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma métrica de satisfação. Só que ele não incorpora isso dentro do negócio dele para avaliar como isso está relacionado com outras metas. Então, beleza, ele registra vendas, receita, margem, e ele também faz o NPS. Só que isso que você está vinculado dentro do escopo de negócio para ele conseguir compreender num todo. Estou fazendo isso daqui, está mexendo no meu comportamento, nas minhas finanças dessa maneira, no resultado dessa maneira, e também está mexendo na satisfação dessa forma. Normalmente isso é feito dos muros para fora e essa análise fica deslocada. Não necessariamente ele incorpora isso dentro do modelo de negócio dele. Traduzindo em miúdos, o que é incorporar isso? Em modelos que avaliem simultaneamente o impacto do que ele faz. E agora a gente entra na segunda parte da pesquisa, que é a correlação, é a relação entre essas métricas. Vou fazer um parênteses para explicar o que é correlação. Então, correlação é uma medida na estatística que mede força da relação entre duas variáveis. E essa medida ela é indexada. Como assim? Ela é um índice contínuo que varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de -1, mais forte a relação negativa. Por exemplo, A cresce, B diminui. Quanto mais próximo de +1, mais forte é a relação positiva. Ou seja, quando A cresce, B também cresce, B aumenta. E aqui eu vou trazer outra percepção relevante de mercado. A maioria das vezes, quando a gente está falando de marketing e duas variáveis são alteradas ao mesmo tempo, seja elas quais forem, as pessoas na prática têm a mania de correlacionar isso, e a gente não pode correlacionar isso, porque várias coisas podem ter acontecido para que essas duas variáveis fossem para baixo, ou fossem para cima, ou tivessem alguma alteração. Eu não isolei isso, eu preciso isolar esse movimento para falar que isso foi uma correlação real. Perfeito. Assim, a correlação, às vezes, ela é real. O número mostra que é uma relação significativa, mas esse número é meramente espúrio, porque A está crescendo, B também está crescendo no mesmo movimento temporal, mas elas não são relacionadas entre elas. Um exemplo que é dado em aula de estatística: imagine uma praia ensolarada, onde você tem muitos casos de ataque de tubarão. Tá? Então, se você consolidar uma base de dados com vendas de sorvete e ataques de tubarão, as vendas de sorvete e os ataques de tubarão vão aumentar na mesma época do ano, no verão. Eu posso dizer que tem uma correlação? Essas variáveis têm uma correlação chamada na estatística de correlação espúria. Se você colocar no modelo, ela vai mostrar que as variáveis são correlacionadas, mas elas não possuem sentido teórico nenhum. Elas não fazem relação, teoricamente. Então, o analista de marketing que sabe análise de dados, ele consegue identificar as correlações espúrias de maneira apropriada. Exato. E esse é um erro muito comum que eu encontro no mercado. Duas variáveis sofrem alterações no mesmo período de tempo e atribui-se uma à outra, ou a causa, ou a correlação entre as duas. E isso não é real. Exato. Pode ser real, gente, mas assim, você precisa ter um cuidado estatístico para provar isso. Até porque as ações são dinâmicas. Por exemplo, garanto que quando você conversa com seus clientes, você deve falar para eles: olha, quando você diminui o preço, automaticamente a quantidade de vendas vai aumentar, porque essa correlação entre essas duas variáveis é negativa. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quando você diminui o preço, aumenta as vendas. E às vezes ele faz isso no período A. O concorrente observou esse movimento. No período B, ele vai e reduz o preço de novo. O concorrente, já sabendo que ele faz isso nessa época do ano, o que ele faz também? Ele também reduz o preço. Então, as vendas que aumentaram naquele período A, eles não aumentam, talvez o magnitude agora ele levanta a mão, eu fiz a mesma coisa, porque é dinâmico. Né? E normalmente o que ele faz além disso? Ele diminui o preço, também faz uma outra coisa. Ele anuncia que ele diminui o preço. Então ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que está influenciando. Exato. Você tem que isolar isso tudo e considerar só aquele cenário que está sendo analisado por aí. Feita essa explicação, acho que a gente pode resgatar agora a segunda discussão desse artigo, que é uma discussão muito relevante. Os pesquisadores categorizaram, qualificaram as variáveis de desempenho nesses conjuntos, nesses grupos. Uma segunda análise que eles fizeram foi analisar a correlação, a força de associação entre essas variáveis. Esse foi um segundo achado desse estudo. E, na prática, o que tem correlação e o que não tem, de acordo com o estudo. Estava esperando você fazer essa pergunta.
O que que foi de resultado mais interessante que contraria o senso comum? As variáveis de desempenho de marketing de resultado, elas são fracamente correlacionadas entre elas. E às vezes elas até são negativamente correlacionadas entre elas, e isso abre um espaço enorme para discussão na área de marketing. Porque é tão dinâmico que a gente não pode chegar num consenso que eu vou mexer em A e vou ter um resultado em B. Às vezes você mexe em A, aumenta B, que é uma variável de desempenho de resultado, e diminui C, que era uma outra variável que você não esperava que estava acontecendo. E aqui eu vou fazer outra contribuição na prática. O que é importante disso? Entender o que é sucesso dentro do seu departamento de marketing. O que é sucesso para você? O que é sucesso para o marketing do seu negócio? Porque só assim você vai pegar esse cenário tão dinâmico, de correlações às vezes tão fracas, e chegar num objetivo comum do que realmente faz sentido para o seu negócio. Imagina um exemplo prático para você que nos acompanha. Eu preciso vender mais. Como eu sei que a correlação entre preço e demanda é negativa, eu vou reduzir o preço. Vai aumentar a quantidade demandada. Só que você influenciou na percepção de qualidade da sua marca. Se reduzir o preço, a percepção de qualidade cai, e isso implica, né, em você ter um problema na geração de receita, um problema na margem lá na frente. Exatamente. A longo prazo, o quão isso é danoso para sua marca. Exato. Ou seja, saiba o que avaliar, saiba o que medir, como você avaliar, porque o desempenho em marketing é multidimensional, é explicado com múltiplas variáveis. Eu acho que primeira coisa de prática que a gente pode, dica prática que a gente pode deixar para quem está assistindo a gente é entender o que é sucesso, porque esse cenário é muito dinâmico. Sim. Tá. Outra coisa que eu achei muito interessante no artigo, que eu considero uma dica prática também, é que você precisa usar essas variáveis de forma integrada de acordo com o que é objetivo e sucesso dentro do departamento de marketing do seu negócio. Eu respondo já também te fazendo uma pergunta para você comentar, que eu imagino que você faça isso na Bridge, né? Quando você fala, eu lido com o cliente, eu mostro para ele um conjunto de métricas. Por trás disso, há um modelo mental de atendimento em que você está visualizando esses diferentes grupos, correto? Correto, porque a maioria das vezes quando você vai começar um negócio, ou começar um atendimento de um cliente novo, ou você foi contratado para ser analista de marketing de uma empresa, existe uma percepção muito pessoal do seu gestor do que é sucesso em marketing. Essa é um recorde que eu sempre encontrei nos nossos clientes. É necessário você ter uma conversa com ele e entender o que é sucesso para ele. Porque muitas vezes o que é sucesso em marketing para você não é para ele na prática. No final, todo mundo quer uma marca maior, um faturamento maior, expandir mercados, vender mais para as mesmas pessoas. Eu entendo isso. Mas você precisa ter um modelo de como acompanhar isso mês a mês, período a período, porque você não vai chegar e resolver isso em 30 dias. Você vai levar um tempo para poder fazer isso. Só que você não pode ter uma análise agora e daqui 5 anos. Você está falando com esse gestor todo mês, você está falando com esse cliente todo mês. E como a percepção dele de sucesso é subjetiva, ele entende na cabeça dele o que é sucesso, eu preciso propor um modelo para ele. Eu preciso falar para ele, olha, hipoteticamente, Sr. João, eu estou propondo um modelo de variáveis que eu vou medir todo mês dentro da sua estratégia digital ou offline. As variáveis são essas, eu vou medir essas variáveis dessa forma e a gente vai acompanhar a evolução disso mês a mês. Porque a percepção é pessoal. É extremamente necessário ter um alinhamento de raciocínio entre você e seu gestor ou entre você e o seu cliente, se você for uma agência. Perfeito. E eu acho que esse é um insight muito relevante que a gente tem da prática que pode refletir nessa pesquisa, que é justamente você imaginar o desempenho como múltiplas coisas que se fazem ao mesmo tempo. E assim, quando a gente fala das 4 grupos de variáveis que a pesquisa propõe, eu acho que a gente tem muita facilidade com as variáveis contábeis e financeiras e as variáveis de produto e mercado, que são variáveis que a gente tem costume ali no marketing, no dia a dia. Você está vendo esses números, são variáveis que o próprio mercado te exige, né? São auditáveis. E você tem uma certa dificuldade com as variáveis de comportamento de consumidor e as de mindset, porque são variáveis que você precisa construir o modelo que você vai medir. E eu acho que essa dificuldade, principalmente desse segundo grupo, das de comportamento e de que passa na cabeça do consumidor, faz com que os
profissionais de marketing tenham um viés e fiquem apegados a variáveis que são fáceis de medir e não desenvolvam os 4 grupos de variáveis. Sim, até pela própria formação do profissional de marketing, muitos, dependendo do curso que ele fez de graduação, se for da área de comunicação ou de psicologia, ele tem uma dificuldade inerente em saber como medir, saber como identificar. Em como construir, né? Isso. E aí, normalmente, quem sabe medir trabalha na área de marketing, veio da área quantitativa, mas navega bem, né, nessas métricas que são observáveis. Então, fica um gap, fica um buraco entre essas duas partes que precisa ser preenchido. Por incrível que pareça, esse gap existe lá na prática, quando você está contratando um profissional de marketing. E eu acho que a gente também precisa ter uma atenção especial, de novo, a primeira pergunta que eu fiz quando eu abri o episódio de hoje, do que é sucesso, sem sombra de dúvida. Você precisa ter um limite ali muito claro do que é sucesso para o seu negócio dentro de marketing. Você que está do outro lado, quando você vai pensar em sucesso do seu negócio, como seu cliente comenta sobre você, que tipo de ação ele performa para poder falar sobre o seu negócio. Se normalmente ele tem muitos pontos de contato, ele vai até a sua loja comprar de você, ele interage com a equipe de vendas, ele interage somente online. Por trás dessas perguntas existem vários dados que podem ser gerados. Dados de contato, dados de acesso, dados de interação. E a partir desses dados, o dono do negócio, o gestor de marketing, consegue gerar insights relevantes e correlacionar com as outras métricas que estão dentro dos muros da empresa. E outro impacto, assim, outra dica prática que eu traria para os empreendedores e profissionais de marketing é preciso que você tenha um referencial de performance. Você precisa entender com o que você está se comparando. Você está se comparando com você mesmo ao longo do tempo? Você está se comparando com o mercado? Esse mercado, da onde estão saindo essas informações que você está se comparando? Qualquer tipo de comparação é um terreno complexo de você trabalhar e de você pisar, sejam pessoais ou profissionais, mas é preciso ter uma noção do que é, entendeu? Do que é sucesso para você. Você está se comparando com o seu concorrente, mas esses dados são fidedignos? Eles realmente são reais? Da onde você está tirando essas informações para fazer essa comparação? Em termos gerais e práticos, o que a Ana colocou aqui é o seguinte: o seu negócio cresceu em vendas, tudo bem. A categoria também cresceu? Foi só o seu negócio? Ou se a categoria também cresceu, a categoria de concorrente, ela cresceu acima ou abaixo do que você cresceu? Porque se você cresceu acima, você está melhor que a categoria. Se você cresceu abaixo, você está pior que a categoria. A categoria inteira cresceu, você cresceu abaixo da categoria, mas o país não cresceu. A indústria, como em geral, o setor não cresceu. Então você está bem posicionado na categoria, performa abaixo dos outros, né, mas está acima do restante do mercado. Da região da indústria. Cada questionamento desse faz o dono do negócio refletir em termos de benchmark de comparação. Sim. E isso também é derivado das métricas de performance que nós discutimos aqui. Com certeza. Se a gente fosse fazer um fechamento ideal para esse episódio de hoje, com certeza entender o comportamento do consumidor, do seu negócio, e o que realmente é sucesso dentro desse comportamento do consumidor. O que medir, como reportar e como essas variáveis estão relacionadas umas às outras são os principais insights aqui para pequenos, médios, grandes empresários e também quem trabalha com gestão de marketing. E aos profissionais de marketing, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente não pode ficar preso só às variáveis financeiras e nem às variáveis de produto e mercado. A gente precisa ir para as variáveis de comportamento de consumidor e o que passa na cabeça do consumidor. Até porque as variáveis de produto e mercado são reflexo do que está acontecendo na cabeça dos seus consumidores, sentimentos gerais. Exato. E outro fechamento para esse episódio se você não tem clareza, se você está numa posição que o seu gerente não tem clareza do que é sucesso dentro do departamento de marketing, você tem a obrigação de propor para ele um modelo que faça sentido dentro daquele negócio. Perfeito. Lá na UFG nós temos vários projetos para empresas e entidades de Estado em que nós fazemos exatamente isso, mapeamento das métricas, identificação das métricas e análise de correlação entre elas. É essencial você ter todo esse cenário desenhado e com clareza para que o seu negócio evolua dentro do departamento de marketing, dentro da área de marketing, que é uma área muito complexa. Com certeza. Bom,
Espero que vocês tenham tirado dicas valiosas do episódio de hoje. É um episódio que a gente quis trazer para vocês mais clareza quanto aos fatos, como usar essas variáveis de maneira inteligente no seu dia a dia. Com certeza, Ana, é um prazer dividir a bancada novamente. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do Like ao Lucro. A gente sempre procura trazer pesquisas atuais, relevantes da área de marketing que vá contribuir diretamente com a sua realidade. Seja você um gestor de marketing, um estudante ou também um empresário que lida com essas questões diretamente. E até o próximo do Like ao Lucro, onde a gente vai trazer um pouco mais de ciência para o seu negócio. Valeu, pessoal. Obrigado.